Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Engenharia na TV. Hoje estamos novamente com 4 engenheiros natos, né? E vamos falar hoje sobre eleição no nosso sistema, Confea, CREA, Mútua. Então, nós estamos aí com Rogério, nosso presidente do CAJ, Paulo Oliveira, vice-presidente do CAJ, licenciado agora, e o Daniel Signori, inspetor-chefe do CREA em Joinville também há vários anos, né? Então sejam bem-vindos. Rogério, dá boas-vindas. Saudações a todos. Então hoje vamos falar bastante do sistema, né? Do sistema CREA, Confea e Mútua, aí vamos falar um pouco da eleição, já que está se avizinhando, né, a data de eleição do sistema. Então vamos esclarecer um pouquinho. Estamos com com candidatos aí a alguns cargos que são aqui de Joinville. Paulo. Ok. Olá a todos. É uma satisfação nós retornarmos a essa mesa para falar a respeito de algo extremamente importante para os profissionais. Assim que o Daniel fizer a apresentação dele, eu quero abordar assim conceitualmente o contexto. O que é esse sistema Confea, CREA e Mútua, para que todos mais ou menos tenham uma ideia da importância e do que é preciso que nós façamos por ele. Daniel? Bom, obrigado de novo pelo espaço. Sempre é bom voltar aqui ao CAJ, né? Uma entidade que a gente tem um carinho especial. Então, me apresentando, é isso? Isso. Então, eu sou Daniel Candeli Senhor, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Sou empresário aqui de Joinville. Atuo na área de infraestrutura aí no país inteiro, em obras de saneamento e pavimentação. E dentro do sistema, já fui presidente da AGES, a AGES que é uma entidade filha do CAJ, né? Nasceu de dentro do CAJ também. Então, fui presidente lá na AGES, fui inspetor, fui conselheiro e estava há 5 anos como diretor regional aqui na inspetoria de Joinville. Hoje licenciado. E estou aí para toda essa experiência de gestão de empresa, colocar todo esse conhecimento à disposição do sistema aí nesse pleito para devolver um pouco aí para os profissionais essa minha experiência. Ok. Paulo, nos explique qual que é a sistemática dessa eleição, quais os cargos a serem ocupados. Ok. Então, assim, antes de tudo, vamos entender um pouco o que é o sistema Confea, CREA e Mútua. Primeiro, todos nós profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, nós somos profissionais formados por uma instituição de ensino devidamente regulamentada. Assim que nos formamos, nos tornamos profissionais. Inicialmente, nós somos agrupados, nós nos reunimos em torno das entidades de classe, como o nosso CAJ, como a AGES, aqui ainda em Joinville, como a ANV, a Babitonga. Então, nós profissionais, quando começamos a ir para o mercado, nós nos agrupamos em entidades de classe. Essas entidades de classe é que procuram inicialmente a valorização do profissional, dando a ele oportunidade de capacitação, ajudando inclusive na valorização em termos de remuneração. Então, a entidade de classe, ela mantém o profissional qualificado para que ele seja bem recebido no mercado. Então, é muito importante para você, profissional, que nos ouve e nos vê agora, que você se associe a uma entidade, aquela que te representa melhor, né? O CAJ, a precursora das entidades, é uma entidade que nasceu antes mesmo do sistema CREA, Confea e Mútua. Ela é precursora, ela abrange todas as engenharias, também a agronomia e também as geociências. Do CAJ surgiram daí entidades específicas, da AGES,
a entidade dos engenheiros civis, agora mais recentemente a EANV, a entidade dos engenheiros ambientais e sanitaristas, a Babitonga, que envolve os agrônomos. Então, todos os profissionais, eles estão dentro desse sistema. Como é que a engenharia, a agronomia e a geociência, ela é organizada para efeitos legais? Por uma lei, foi criado o CREA, Conselho Regional de Engenharia, na época arquitetura, hoje Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, que é regional, é por estado. E todos os CREAs regionais de todos os estados, eles são agrupados num Conselho Federal, que é o CONFIA. O que faz o Conselho Federal? Ele é que regulamenta aquilo que a lei federal estabelece como atribuições profissionais, né? Então, existe essa hierarquia. O Conselho Federal, ele regulamenta toda a legislação. E os CREAs regionais fazem aplicar essa legislação através das suas estruturas. Por isso que diz-se que a missão de um CREA é fiscalizar o exercício profissional. A bem de quem? A bem da sociedade, para que a sociedade não seja atendida por pessoas leigas, sem qualificação e sem habilitação. Então, a função do CREA é principalmente fiscalizar. Só que nesse fiscalizar, nasceu a necessidade também do sistema valorizar o profissional. Então, hoje, os conselhos regionais, eles auxiliam as entidades de classe nesse processo de valorização. Então, ela direciona algumas verbas que são recebidas pelo Conselho Federal e depois distribuídas, ela direciona parte dessas verbas para promover também a capacitação. Então, o CREA hoje, ele ajuda as entidades de classe. No passado, as entidades de classe recebiam um percentual fixo do recebimento das RTs. Isso acabou caindo, né, por uma imposição legal, né, por uma questão relacionada ao Tribunal de Contas, que é o que também se pretende reverter, porque as entidades de classe, para promover o engajamento, para valorizarem, para darem capacitação, elas precisam de verba. Tudo tem custo. Então, hoje, o CREA, ele reverte, ele repassa essas verbas que não substituem integralmente aquele percentual que era recebido, através de patrocínios, de oportunidades de treinamento que são ofertadas aos profissionais, aqueles que estão exercendo engenharia, através das suas entidades de classe. Então, o que acontece? Quem que é o sistema? Somos todos nós, engenheiros, agrônomos e geocientistas. Nós é que somos o sistema. E esse sistema é representado pelas entidades de classe, por exemplo. Ele é representado por um presidente do CAJ, o Alfredo, que já foi, eu que sou vice-presidente licenciado, o Daniel, que é da GES. Então, o sistema, os profissionais são representados pelas entidades de classe, são representados também pelos conselhos regionais, pelo presidente de diretoria e pelos conselheiros regionais, e em nível federal pelo presidente do CONFIA e pelos conselheiros federais. Então essa é a organização formal. E aí vem a mútua. O que é a mútua? A mútua é uma caixa de assistência ao profissional. De todo aquele valor arrecadado em nível nacional, das anuidades e das RTs, 20% desse valor ele vai para essa caixa de assistência. E essa caixa de assistência tem... Qual é a missão dela? Devolver esse dinheiro aos profissionais que exercem profissionalmente engenharia, agronomia, geociência, na forma de benefícios. Então, a mútua, ela repassa esse dinheiro, ela devolve esse dinheiro aos profissionais na forma de benefícios. Então, essa é assim, o cômputo geral de como é que funciona esse sistema, né? Eu não sei, Daniel, se gostaria de repente complementar alguma coisa aqui? Não, só de forma bem prática, então, essa eleição, ela vai eleger primeiro cargo como presidente do CONFEA. O primeiro cargo que está em disputa é o presidente do CONFEA.
Segundo cargo é presidente de CREA, que aí sim, CREAs são por estado, né? E essa é a sequência que aparece. Essa é a na sequência cédula de votação na cédula. Depois, conselheiros federais. Então, onde isso sim é uma chapa, onde são o conselheiro titular suplente. e o conselheiro suplente. E aí depois vem os 3 cargos da mútua. Diretor-geral da mútua, diretor administrativo e diretor financeiro. Então, as eleições acontecem na sexta-feira, dia 3 de julho, né? Das 8 da manhã às 7 da noite, onde todos os profissionais aptos, com a sua anuidade em dia, estão aptos a fazer o voto, certo? Esse ano, as eleições elas vão ocorrer de uma forma diferente das anteriores. Ela é online, conforme a última eleição, né? Só que esse ano, eu até vou pegar uma colinha, que é uma coisa nova, que a licitação foi nova. Online, então nós podemos votar pelo notebook, pelo celular. Em qualquer lugar. Então, a eleição é de forma online, onde você vai acessar o site do vote.confea.org.br. O login vai ser o seu próprio CPF, né? E a senha que você vai entrar lá vai ser uma senha que vai ser enviada pelo seu e-mail cadastrado no CREA. Então, todos os profissionais com as suas unidades em dia estão aptos a votar, que estiveram até o dia 15 de junho, fizeram o pagamento de suas anuidades, estão aptos a votar e vão entrar no site e vão receber essa senha para fazer a votação. E essa senha vai ser divulgada para os profissionais em que data? É uma boa pergunta. Mas acredito que se for igual ao ano passado, porque é que mudou essa semana passada. O sistema de votação normalmente era interno, né? E agora foi feito dessa forma. Mas se for igual ao ano passado, vai receber 3 dias, até 3 dias antes da eleição, da data da eleição, até terça ou quarta-feira da semana que vem, vai receber essa senha para daí fazer esse acesso no dia 3 de julho. Pelo menos uns 2 dias, acho que antes, a gente deve receber isso. Na eleição passada foi 3 dias antes, recebi o link de votação. E no caso do profissional não receber esse e-mail, ele tem algum canal que ele possa se comunicar para ver o que houve? Todas as inspetorias vão estar trabalhando, né, o dia inteiro, e tanto a sede como as inspetorias podem auxiliar os profissionais que por eventualidade não receberem essa senha. É um grande problema, né, que, como o Paulo falou, com relação à mútua. Nem todos os profissionais fazem parte da mútua. Então, para você ser registrado na mútua, você tem que pagar uma anuidade, né? Isso é uma briga antiga, porque deveria ser automático, né? Mas ele tem, embora é um valor baixo, mas esse valor parte desse valor pago reverte para uma previdência, né? Isso. Então, mas isso há muito, porque hoje acho que em todo o Brasil é mais de 1 milhão de profissionais, e na mútua aí não tem 10, 15%. Né? Hoje, em números atuais, nós temos mais de 85 mil profissionais registrados. Estou falando de Santa Catarina. Santa Catarina. 85 mil profissionais, números atuais desse mês, profissionais registrados no sistema em Santa Catarina, com registros e com o visto, né? Só que do visto ele não pode votar, ele tem que votar no estado. Não, se ele pagou em Santa Catarina, mesmo que seja visto, ele vota em Santa Catarina. Ele pode votar em Santa Quem Catarina. pagou a anuidade em Santa Catarina, porque hoje em dia é unificado, né? Tu pagou em um local, vale para o Brasil inteiro. Só tem que fazer a validação no outro estado. Essa é uma outra briga que a gente quer cada vez mais, que não precisa o profissional ter que fazer essa validação, que seja automático, né? Alguns CREAs já fazem isso. Mas então pagou a sua anuidade em Santa Catarina, já vota. Mas de 85 mil profissionais cadastrados no CREA Santa Catarina, somente 11 mil são mutualistas. Então nós temos um horizonte de mais de 70 mil profissionais. Oportunidade que é justamente, eu entendo que essa minha entrada ali como candidato, justamente esse é um dos grandes focos que a gente quer
que a gente quer atingir. Mas, de modo geral, então, nós temos 70 mil funcionários para atingir. Uma das primeiras coisas que a gente tem como meta aí de campanha é justamente desmistificar um pouco o que tu falou. Tu tem a total discernimento de que ela é um investimento e não é um custo. Sim. Mas para 100% das pessoas que não conhecem, ela é justamente um custo. Eu vou pagar mais uma anuidade, mais um problema. Então, o que é? Primeira coisa, para a gente começar a falar um pouco da mútua, né? A caixa de assistência é um dinheiro que os profissionais pagam para o sistema que é devolvido em forma de benefícios. A anuidade ela é revertida em seguro de vida, automaticamente em seguro de vida e previdência privada. Então, são os dois itens que equivalem. O dinheiro tá lá. Se tu pagar antecipado é R$160, né, a anuidade, e a primeira anuidade é 80 e pouco, não chega a R$90. Então, e também já está incluso, se você emitir até 3 RTs por ano, ela já te dá direito a um seguro de responsabilidade civil no valor de R$50 mil. Então, nós temos que começar a pensar justamente na anuidade como um benefício, porque se tu for contratar só esse seguro de responsabilidade civil, tu vai pagar mais de R$2.200, só esse seguro de 50 mil. Então, tu paga 10 anos. Sim. 10 anos da tua mútua já está quitada com isso. Uhum. E eu não faço parte ainda, né? Estou como candidato, mas estudei um pouco até conheço o sistema. Posso dizer que eu conheço muito mais do que a média, mas vendo os números, a gente vê que grande parte desses não associados à mútua são pessoas que não são associadas ao CREA e são nem entidade, são pessoas, grande na maioria da indústria. A indústria absorve muitos profissionais, muitos não precisam ser registrados no CREA, porque o cargo não... As indústrias não solicitam. Então, uma das coisas que na minha empresa, eu atendo basicamente iniciativa privada. E eu sempre, como base, vou visitar essas empresas e falo sobre a mútua. E é impressionante. Esse percentual que a gente fala aí, que os números mostram, é disso para baixo na indústria. Então, a gente quer, primeiro, aproximar o sistema, aproximar a mútua das empresas. A gente quer estar dentro das empresas, fazer um trabalho mais de perto nas empresas, porque o sistema, de modo geral, ele se comunica bem com as entidades, com a própria universidade, tem pontos de melhorias que a gente quer trazer, mas com a indústria, nós temos mais de 25 mil empresas registradas no nosso sistema CREA Confea Mútua. E é ali que a gente tem que focar bastante. Então, nós tivemos nessa campanha visitando as empresas e apresentando nossas propostas, né, Paulo? E justamente o reflexo de não conhecimento é muito grande. É enorme, né? É enorme. Então a gente quer aproximar. Hoje a tecnologia está aí para nos facilitar a vida, né? Tu manda uma informação espontânea, mas essa loucura do dia a dia faz que essa informação não seja assertiva. Alguém passa lá, mais um grupo, 10 grupos ao mesmo tempo, a maioria manda essas mensagens de forma para tudo, tu tá em 10 grupos, tu recebe 10 vezes a mesma mensagem, tu acaba não. Então nós queremos de forma bem específica fazer esse contato com as empresas, levar a mútua para dentro das empresas, mostrar os benefícios e com isso a gente vai estar fazendo uma valorização grande da engenharia e fazendo com que as pessoas saibam mesmo do sistema e voltem, né? Voltem de forma associada, de forma a se registrar numa entidade, fazer o cadastro numa entidade, mostrar para elas que é onde tudo começa, a gente tem que fortalecer cada vez mais as entidades e passa muito por essa questão da indústria. Recentemente num campeonato aí do CAJ de futebol, que aliás já está ocorrendo, né? Mas há uns anos atrás, tinha um time que era muito ligado a uma empresa. E aí a gente fazendo uma checagem desses profissionais inscritos no futebol, olha, 80% não tinha registro no CREA, né? Então esse é um trabalho, você falou que tem 85 mil profissionais registrados, né? E eu acho que tem uma boa quantidade que não é registrado como engenheiro. Então ele não é engenheiro. Né? É engenheiro. Não pode usar o título. Ele é um bacharel de engenharia. Exatamente. Para ser engenheiro, ele tem que fazer o registro no Conselho Perfeito. Regional, né? Essa é uma das duas grandes oportunidades de comunicação que nós
temos que empreender. É o profissional conhecer melhor do sistema, a importância do sistema para ele e os benefícios que a mútua pode trazer. Então, assim, é uma comunicação casada, mas tem que ter realmente duas frentes. O profissional e sobre a mútua. E a estratégia que está sendo desenvolvida pelo nosso pessoal é justamente aproveitar as empresas para a gente chegar nos profissionais. Os autônomos vai ter que ser uma outra estratégia, mas o profissional de empresa, aquele que é o líder de produção, um gerente de produção, que tem que ser um engenheiro mecânico, tem que ser um engenheiro eletricista, ele tem o cargo, ele imagina que ele não está afeto e não pode ser beneficiado pelo sistema. Bom, temos que dar um tempinho para os nossos apoiadores. Retornamos daqui a pouco. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Bom, retornando ao Engenharia na TV, vamos falar agora um pouco de os dois candidatos, Paulo e Daniel. Como que surgiu essa ideia de ser um candidato? Qual para que vai concorrer, né? Motivação. E a motivação, né? Então, Paulo, começa, depois passa para o Daniel. Bom, aqui pela mão do CAJ, eu me lembro historicamente, Alfredo, de tanto reclamar por que eu pagava tanta RT e os meus concorrentes não pagavam. O CAJ me disse o seguinte, lá há 15 anos atrás, Paulo, você talvez tenha razão, então você vai virar conselheiro pela Câmara de Civil e você vai entender o sistema. Se você puder fazer alguma coisa, realmente faça. E de fato, eu fui eleito como conselheiro pela Câmara de Engenharia Civil e fiquei durante 5 anos. CREA Santa Catarina. No CREA Santa Catarina. Depois disso, eu respeitei aquele período de interstício de 3 anos e retornei novamente pelo CAJ como conselheiro da Câmara de Engenharia de Segurança
do trabalho. Nesse período de 11 anos de mandato, durante 10 anos eu fui da Comissão de Ética. E fazendo parte da Comissão de Ética, eu tive que estudar muito o sistema, a legislação, para que nós pudéssemos realmente cumprir a nossa missão. Enquanto membro da Comissão de Ética, eu fui, em algumas oportunidades, fui coordenador da Comissão de Ética do CREA de Santa Catarina. E em 2 oportunidades eu fui coordenador nacional. Adjunto das comissões de éticas de todo o Brasil. Durante o meu período de Câmara Especializada de Engenharia de Segurança, eu fui coordenador da Câmara Regional do CREA Santa Catarina e também fui coordenador nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança de todo o Brasil. Essa experiência, além de me fazer estudar muito o sistema, os requisitos do sistema, elas me indicaram que muito das grandes ideias que surgem de uma conversa como essa que nós estamos tendo, de uma visita que nós fazemos numa empresa, de uma conversa que nós fazemos, às vezes durante o nosso campeonato de futebol, surgem boas ideias que, para se transformar em prática, elas demandam toda uma deliberação e votação dos conselheiros federais. Por exemplo, a RT Múltipla, Alfredo, ela nasceu aqui no CAJ. Sim. Depois que, de tanto reclamar, eu virei conselheiro e lá eu percebi que nós tínhamos 2 tabelas da RT, a tabela A e a tabela B. E a tabela B é uma tabela aplicável para os serviços de rotina e de pequeno porte. Então, quando eu descobri que eu poderia recolher as minhas RTs com base na tabela B, eu disse, boa, que bom, vou fazer isso. Só que não. Por quê? Porque para que eu pudesse recolher usando a tabela B, precisaríamos de aprovação do CREA, eu imaginava, do CREA. Aí fizemos um trabalho, eu me lembro, eu fiz da Câmara de Civil em 2012, 2013, eu percorri todas as câmaras especializadas do CREA e, junto com os coordenadores de cada câmara, a gente estabeleceu para cada câmara especializada o rol de atividades de rotina. Desenvolvemos todo esse trabalho. Em 2015 ele foi aprovado em plenária pelo CREA Santa Catarina. Aí eu pensei, bom, que bom, mês que vem eu já começo a recolher múltipla. Só que não, de novo. Por quê? Porque precisava ser esse pleito aprovado por uma resolução do CONFIA. E quando que saiu essa resolução? Em 2018, 3 anos depois. Por quê? Porque o assunto ia para os conselheiros federais, não era dada a devida destaque e a coisa ficou muito lenta. Por quê? Porque as coisas no Conselho Federal são lentas. São 18 conselheiros para cuidar de 27 unidades. A missão do conselheiro federal é monitorar a eficácia dos serviços prestados por cada regional e também deliberar sobre todas as propostas de ajuste, de melhoria da legislação. Então, assim, é muito trabalho e às vezes não é um trabalho tão focado. Então, assim, o que me motivou, aí eu recebi aqui em Santa Catarina, e eu tenho trabalhado com KITA há muito tempo. A RT Múltipla saiu em Santa Catarina, foi aprovada justamente por uma decisão do KITA, então ele tem uma contribuição grande, a gente tem esse alinhamento. E o KITA, aí no final do ano passado, ele me convidou para participar desse time que seria montado. Realmente, o KITA, ele tem 4 mandatos de presidente do CREA. Terminando esse mandato, ele está licenciado, o mandato dele até o final do ano. Então, ele disse, olha, eu quero ir para o Conselho Federal, porque a gente tem muitas ideias. Santa Catarina é um estado que é muito inovador, tem muita gente que vem de fora ver as coisas que acontecem em Santa Catarina. Então, ele disse, olha, vamos aproveitar, vamos tentar pegar essas ideias e levar para o Brasil inteiro para beneficiar um número maior. Então, aí ele, aproveitando essa experiência dele e aproveitando a experiência que eu fui adquirindo com o tempo e compartilhando, então surgiu a ideia ele me convidou, eu topei. Realmente, eu acho que lá no Conselho Federal a gente pode realmente ajudar institucionalmente o CONFIA se aproximar, por exemplo, do Conselho Federal de Educação, porque nós temos um gap grande hoje entre as atribuições profissionais de um engenheiro civil, de um engenheiro químico, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro, de um agrônomo
em relação àquilo que a escola está ensinando. Nós temos escolas que ensinam muito bem engenharia, mas escolas que nem tanto. Então, nós precisamos fazer com que o Conselho Federal, ele realmente dê o registro, possibilite que a escola forme, gradue engenheiros, agrônomos e geocientistas, se realmente ela tiver um conteúdo, uma ementa que realmente qualifique. Hoje, o Conselho habilita, sob o mote de que ele foi bem qualificado pela instituição de ensino. E a gente está vendo que houve uma precarização. Então, essa é uma frente de trabalho que nós queremos investir. É realmente no resgatar o ensino de qualidade da engenharia para que realmente o sistema forneça ao mercado pessoas realmente de valor. E várias ações que são estabelecidas nas câmaras nacionais, que poderiam ser nacionalizadas e que às vezes não são porque uma burocracia ali impediu. Então, pensando nisso, Alfredo, Rogério, que eu topei. Primeiro, consultei o CJ, né? O que vocês acham? O CJ viu realmente uma oportunidade de nós colaborarmos realmente com a melhoria do sistema. Então, a gente foi montada esse time Penter. Time Penter é o antigo time Kita com ajustes. Então, assim, eu estou aprendendo. Eu tenho que aprender a pedir voto. Então, você que está me ouvindo, eu peço o seu voto. Primeiro, Vinícius Marquesi para presidente do Confia, porque ele está muito alinhado com aquilo que a gente pensa aqui em Santa Catarina, né? Para presidente do CREA, o Felipe Penter, porque ele é uma das cabeças pensantes, ele é uma pessoa que está com o Kita há muito tempo, e hoje é o profissional mais qualificado realmente para assumir a presidência, porque participou de todos os processos de inovação. Também teve a colaboração na questão da RT múltipla. Então, o Penter é o mais qualificado. Aí vem os conselheiros federais, então eu peço o voto para o Kita e para mim, o Kita na qualidade de titular e eu na qualidade de suplente, e aí vem o time da Mútua. O time da Mútua tem duas meninas, a Roberta e a Núbia, que elas já estão dentro da Mútua. Elas fazem um trabalho muito bom, elas são tecnicamente muito boas, elas são muito respeitadas. A gente percebeu isso nessa andança toda que nós fizemos, né, Daniel? Como o pessoal realmente respeita e gosta, porque elas são pessoas muito sérias. E agora vão ter, assim, o apoio do Daniel, que é um empresário, que vem com ideias ótimas. Então, assim, por isso eu peço o voto para a Roberta como diretora financeira, a Núbia como diretora administrativa e o Daniel como diretor-geral da Mútua. Santa Catarina. Mas voltando ao conselheiro federal, hoje são 27 CREAs em todo o Brasil, em cada estado, mas só tem 18, né, conselheiros. Isso é uma briga antiga, porque cada estado deveria ter um representante, né? Então, é uma rotatividade, e mesmo essa rotatividade dentro das profissões, né? Que esse ano abriu a inscrição, a vaga para a engenharia civil, né? Exatamente. Essa é uma disfunção no sistema que precisa ser corrigida, Alfredo. Por que 18? Porque quando se estabeleceu essa legislação, eram 15 regionais e mais as entidades de ensino, aí chegou-se ao número de 18, Sim. que era a época representativa. Isso. Hoje não, hoje nós somos 27 unidades da federação, e se você pensar também nas entidades de ensino, então nós precisaríamos de pelo menos 30 conselheiros. Isso já existe, já existe um projeto de lei que está trabalhando nisso. Né? O que nós faremos é reforçar, em sendo eleitos, reforçar isso, brigar por isso, porque nada mais justo do que nós tenhamos essa representatividade. Em Santa Catarina, com tudo de bom que ela faz, há 2 anos que nós não temos representante no Conselho Federal. O último foi o Evandro, que fez um excelente mandato. Engenheiro eletricista, né? Antes dele
foi um agrônomo, e antes do agrônomo foi o nosso Júlio Fiocassi. Então, assim, há essa rotatividade, mas sempre Santa Catarina fica aí uns 2 anos sem ter representante. 3 anos que é o mandato, né? 3 anos. O mandato agora, é 3 anos. Agora é 3 anos. Continua 3 anos. Continua 3 anos. Parece que o presidente do CREA que muda, né? 4 anos ou continua? Hoje é 3. O projeto previa 4, mas não mudou ainda, não passou ainda. Não passou a lei. Isso ainda não foi aprovado, não passou a lei. Houve alteração na mútua, né? Porque um cargo na mútua, acho que era o diretor financeiro, que era o plenário do CREA que elegia, né? Teve algumas mudanças, né? Nessa em específico essa alteração, todos os cargos são eleitos por voto. Na eleição passada era diretor financeiro, era eleito na plenária, mas se a gente pegar um pouco mais atrás, até só podia votar na mútua quem era associado da mútua. Que dava uma confusão gigante, quando ia votar, eu sou, não sou, e vai. Exatamente. Então hoje, todos os cargos são eleitos por voto. Por voto de todos os profissionais sendo mutualista ou não, ele também vota na mútua. Vai votar na mútua, exatamente. Então vamos falar um pouco, Daniel, candidato a diretor-geral da mútua. Então, Alfredo, a gente está aí, né, há bastante tempo no sistema, dando uma contribuição, acredito que da melhor forma possível. E uma das grandes virtudes, acredito que me levaram a ser candidato, me levaram a ter o convite, né, também para participar disso, é justamente esse poder de agregar, de unir o sistema como um todo, e sempre pensando no bem geral, de forma bem simples, bem ética, pensando no bem geral. Posso dizer como base, né, quando assumi como diretor regional aqui, essa questão de a gente querer juntar todo o sistema numa casa só, para que a gente converse melhor. Eu sentia muita dificuldade, assim, até quando fui presidente da associação, em as coisas acontecerem de forma muito isolada, muito individual. Então, acontecia de ter 2 eventos patrocinados pelo CREA no mesmo dia, na mesma cidade, onde um concorria com o outro. Então, esse poder de agregar as pessoas todas as nossas associações, pensando num bem comum, acho que foi uma grande virtude que até me fizeram, por isso até me fizeram o convite, né? E de modos gerais, sempre Joinville sempre teve sempre foi um protagonista, mas sempre teve não uma rixa, a gente pode falar, mas sempre era oposição a todo o sistema, né? Patinho feio. Então, é uma oportunidade, tanto eu como o Paulo, que está representando Joinville, da gente estar mudando essa chave e estar buscando um protagonismo cada vez maior aqui para a região norte. Conforme falei, esse poder de aglutinar, de agregar pessoas, e também na mútua específico, conforme o Paulo já falou, né? Nós temos a Roberta e a Núbia, que fazem um excelente trabalho. A gente esteve rodando o estado aí, na regional da Núbia, aí a gente conversou com as empresas, que é uma das grandes metas de campanha, e as empresas conheciam a mútua, o índice que aderiram à mútua é muito maior do que outras regionais. Então é um trabalho esse trabalho da informação que eu falei antes, de talvez a informação ser difundida de uma forma automática, assim, né? Ela é uma informação que ela é boa para quem sabe usar, mas ela perde um pouco esse senso de pertencimento, esse senso de tu estar próximo, né? Saber com quem conversar, e lá a gente conseguiu ver muito bem que é uma das grandes propostas de formiguinha, né? É uma das grandes propostas de aproximação das empresas. As empresas lá, para ter uma ideia, empresas com 40, 50 engenheiros, que a gente foi lá, com os 40, 50 engenheiros que rodavam o oeste inteiro, estavam lá na reunião com a gente, pelo senso de responsabilidade mesmo, e de até um devolutivo de todo o apoio que foi dado. Então a gente está aí justamente para unir o sistema de uma forma, mas de uma forma não conforme estão falando aí. Uma forma de fragilizar o sistema, agora todo mundo está no mesmo barco, e bem pelo contrário. A gente quer justamente mais uma cobrança, a gente vai estar todo mundo, então a gente não pode ficar falando agora
todo mundo tá junto. Então a gente tá, se cobrarem de um, vai cobrar do outro. E também as propostas serem apresentadas de uma forma global, né? Para que elas realmente, o slogan da nossa campanha aí, União e Evolução, é justamente que a gente apresente as propostas de uma forma geral e que a gente evolua, todo mundo convergindo para o mesmo lado. Vão ter divergências? Com certeza vão, mas a gente vai estar ali junto para que a gente converja para todo o melhor caminho para que a gente evolua como sistema de forma mais rápida. Então, dentro do sistema, Joinville está voltando com protagonismo, nós temos 2 candidatos aí, Paulo para conselheiro federal, eu para diretor-geral da Mútua, e é só o começo aí do que a gente pretende como sistema. A gente pretende devolver esse protagonismo, que nem eu falei, para Joinville, e a gente vai devolver também essa questão, conforme eu estava falando antes, da Mútua. Nos últimos presidentes, nos últimos diretores regionais, ou próprio dos dirigentes da Mútua, não se teve gente da indústria, da empresa, empresário. Sempre teve, não quero desmerecer nada, mas a questão de colocar uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de fazer a gestão da Mútua. Eu brinco bastante, né, nessa nossa campanha. Eu, como empresário, estou correndo muito atrás do dinheiro, né? Todo dia estou procurando melhor resultado, melhor eficiência para ter o melhor lucro. Agora eu vou ter que correr atrás. Quem quer dinheiro? Eu vou ter que correr atrás de pessoas, de profissionais, de colegas para poder se associarem, para ter um benefício, mostrar o real valor para que eles se associem, porque eles devolvam um benefício. Então, a gente corro atrás do dinheiro nas empresas, agora vou ter que correr adiante para emprestar dinheiro. Então, E hoje, qual a estrutura da Mútua? Tem a Mútua Nacional isso. E a Mútua em cada estado, né? A Mútua Nacional, ela é eleita pelos conselheiros, né, e pelos presidentes de CREA na metade do ano que vem. Então, a eleição para diretoria geral da Mútua Nacional é eleita em junho do ano que vem. Que são 5 diretores, né? São, se eu não me engano, são 5 eleitos pelo presidente e 5 pelo conselho e 3 pelos presidentes do CREA. Não tenho certeza disso, mas se eu não me engano são 8. São 5 eleitos pelos conselheiros e 3 pelos presidentes de CREA. E no estado, a gente tem a Mútua Estadual, né? Sim. Onde a sede hoje é Florianópolis, onde são várias pessoas que fazem o atendimento, né? E temos empresas parceiras que divulgam a Tecnoprev, né? Que estão mais próximos e também servem para difundir a Mútua. E aí temos diretor-geral, no caso que eu estou concorrendo, diretor-geral da Mútua, Daniel Signori. Temos diretora administrativa, Núbia, e diretora financeira, a Roberta. Esses são os cargos estaduais que estão concorrendo ao pleito agora nessas próximas eleições do dia 3. Dia 3 de julho. É um grande desafio de vocês, né? Estamos aí representando Joinville, né? Porque a gente muito tentou, né? Até um exemplo do Daniel, na última eleição para a presidência do CREA, nós tínhamos um candidato nato de Joinville, e na época o Daniel já estava na inspetoria, como inspetor-geral, e mesmo você trabalhando contra o Kita, que foi reeleito, né? Mas ele confiou na sua pessoa e te manteve como inspetor-geral aqui na região de Joinville. E você terminou a obra, entregou a obra da nova inspetoria aqui de Joinville. Uma casa magnífica. Quando teve esse episódio, Alfredo, conforme eu falei ali antes, né? Eu acho que tudo passa pela ética, pela sinceridade e por falar a verdade, não importa de como ser dito, né? Teve o João Oneda, que foi o candidato, sim, né? Sim. Meu amigo pessoal, nós formamos junto. Hoje está de cabeça na minha campanha. Então está com um dos grandes apoiadores da campanha. E eu simplesmente cheguei na reunião lá que teve. Gente, é impossível eu apoiar, como ética pessoal, apoiar uma pessoa com o excelente trabalho que o Kita fez, tudo, só que o João é meu amigo pessoal, sim, tenho a vida de conhecimento com ele e teve esse entendimento do outro lado. Com certeza teve pessoas que não gostaram,
Sim. Mas teve o entendimento e assim, ó, tudo fica mais fácil se a gente falar a verdade. Não tive que esconder nada, né? Falei pro João também, João, o Kita tá fazendo um ótimo trabalho, então nós não temos, e até isso que aconteceu, né? Ele manteve no cargo, consegui fazer uma das metas de campanha desde que eu entrei, que era transformar a sede de Joinville no tamanho de Joinville. Sim. Uma sede pensada totalmente diferente, englobando todas as associações, as entidades, os profissionais que estão se formando, o co-work. Então ela foi toda pensada a 4 mãos, né? E a gente devolveu e a gente assim também a gente quer fazer essa gestão. Entidades, profissionais, ouvindo, a gente consegue as ideias e os objetivos aí para a gente fazer um sistema cada vez melhor. Mas assim, ó, tudo com base ética, ética, não tem muito mais. É o principal. De ética é comigo. Vamos dar mais um tempinho para os nossos apoiadores, já retornamos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Retornando, né? Daniel, vamos continuar contigo. Suas propostas futuras, caso eleito para a Mútua Santa Catarina. Perfeito, Alfredo. Então é muito bom a gente estar falando isso, aproveitar esse espaço, né? Primeiro de tudo, a gente aproximar o sistema das empresas. Essa é uma das primeiras coisas que a gente quer trabalhar e montar um plano de trabalho para isso, né? Para que a gente chegue mesmo na ponta dos profissionais. Desmistificar essa anuidade como mais um boleto para pagar e sim mostrar cada vez mais o valor da multa para os profissionais. Como um benefício. Como benefício. Outra coisa muito importante que tem já alinhamento com o CREA, a gente quer pegar e criar um banco de projetos. O banco de projetos vai beneficiar todas as entidades. Por que um banco de projetos? Conforme eu já te falei, já fui presidente de associação, já senti na pele como é que funciona. Tu também, né? Tu mais do que ninguém aqui na mesa, já foi presidente, mais presidente. E sabe que a gente tem para fazer um projeto de patrocínio, para angariar. A gente tem que correr atrás de palestrante, correr atrás de prestar conta e muitas vezes sobra nas costas do presidente. As entidades elas não têm ainda uma estrutura que suporte o dia a dia disso. Então, o que é um banco de projetos? A gente quer pegar projetos que foram avaliar os projetos, os mais bem avaliados, a gente disponibilizar o projeto já pronto para todas as associações, para que isso seja difundido, as boas práticas da nossa engenharia seja difundida no estado inteiro. Então, tanto da multa, porque conforme vocês sabem, né, a multa tem verbas de 40 mil até 100 mil se for nacional, né, de projetos de patrocínio. O CREA também tem suas políticas de patrocínio. Agora, já cobrando aqui o nosso amigo no Confé, vamos cobrar mais uns 2, 3 milhões do Confé, que venha também para a política de patrocínio. Então, a gente quer ampliar isso. Mas tirar esse ônus das entidades de classe. Fazer com que ela já tenha um suporte, projetos bem avaliados, um suporte já do projeto pronto, validado e com a forma de prestação de contas. Os projetos que a metodologia converse entre Confé, CREA e Mútua, né? Para que ele possa ser apresentado em todos. E a prestação de contas ainda é diferente de uma da outra, mas aí já ter ali especificado certinho. E uma das coisas também de forma nacional aí, mostrar realmente a nossa engenharia, né? Hoje nós temos números alarmantes da falta de profissionais. Isso é um reflexo de 4, 5 anos atrás, que a gente tem que levantar essa bandeira, sim, como conselho de engenharia, porque hoje só 12% dos estudantes de segundo grau, eles estão com interesse pelas nossas profissões. Sim.
Nós temos uma redução de 52% do número de egressos nos últimos 5 anos na nossa. E se não bastasse isso, 65% é a evasão dos nossos cursos. Pela complexidade, diferentes coisas. E se não bastasse isso ainda, dos que sobram, nós temos ainda áreas de tecnologia, área financeira, absorvem esses profissionais que saem da engenharia pelo poder de raciocínio, poder de gestão. Sim. Então estima-se que hoje nós temos mais de 70 mil profissionais faltando já no nosso mercado e que até 2030 esse número vai chegar a 500 mil profissionais. E eu, como empresário, atuo em vários estados, sinto isso na pele, só que quando a gente vê em números, né, a gente se assusta mais ainda, porque o que é um país sem engenharia, sem engenheiro, de todas as modalidades, agronomia, geociências, civil, elétrica, mecânica, enfim. Então a gente quer fazer políticas em conjunto com o sistema, em conjunto com as associações, para que isso fique cada vez mais em foco e que a gente crie de novo essa valorização, tudo valorização da profissão. Basicamente, como metas aí de campanha isso, porque muita gente fala, porque eu tenho que desburocratizar. Cara, isso não é mais meta. Não é meta. Pelo amor de Deus, se alguém está falando de desburocratização ainda, isso deve ser rotina. O cara tem que fazer na sua rotina de coisa, já tem que tirar isso daí do papel e fazer com que o profissional não sofra ainda mais. Que tenha cadastro positivo, enfim, e criar muitos novos benefícios. Tem muitas coisas novas, nossa tecnologia avança, auxílio para aquisição de equipamentos, colocar também drones, as metodologias de pegar também o benefício, muito nessa nossa andança, muita coisa nova está surgindo de ideia. O pessoal da agronomia que falou assim, poxa, mas eu sou representante comercial, eu recebo só na safra, eu não tenho um salário, eu ganho umas boladas na safra, por que não, em vez de fazer mensal, um pagamento, fazer anual? Para os estudantes, o estudante se forma, a mútua ainda não pode ajudar porque tem que ter um ano de carência. Por que a gente não trabalha isso dentro da universidade? Faz alguns convênios com a indústria, com uma coisa que a gente consiga viabilizar que o estudante saia da faculdade e já consiga, mas ele não vai ter ele não vai conseguir pagar, não vai conseguir ter comprovação de renda, mas isso tudo a gente tem que botar à mesa, não simplesmente pelo simples obstáculo de não existir hoje, de ser difícil, a gente virar as costas e fazer. Então essa questão de gestão de novos associados, de mostrar o valor real da mútua, valorizar as entidades, fortalecer cada vez mais as políticas de patrocínio com as entidades e conversar melhor com as instituições de ensino. Basicamente, esse é o sistema de gestão e a gente vai estar trabalhando fortemente para que isso aconteça. O CAJ agradece muito a mútua, patrocínio, né? Porque o primeiro programa que nós tínhamos, Engenharia na TV, foi patrocinado pela mútua. Daí encerrou e agora foi conseguido novamente o patrocínio da mútua, né? Está ali aparecendo no cantinho da tela. E nos intervalos passa o vídeo da mútua. Passa o vídeo da mútua, né? Então é bem... Mas, Rogério, vamos falar um pouco do CAJ, tem novidades, né? Temos novidades, né? Mas quero só comentar aqui a questão do apoio, né? O CAJ está apoiando a candidatura, né, do time Panther, né? Não só o CAJ, mas todas as entidades aqui de Joinville, né? Que nós estamos trabalhando... Está tendo uma aproximação bem grande entre as entidades, né? A gente está fazendo eventos juntos e potencializando o evento de outra entidade. Então, tanto o CAJ, quanto a GES, quanto a EANV, quanto a EABA Bitonga, né? Estamos apoiando o time Panther. Então, a gente pede esse apoio também dos profissionais que estão assistindo aí o programa, né? E a Mútua é nosso patrocinador do programa Engenharia na TV. Inclusive, depois da eleição, provavelmente a gente vai ter um programa aqui convidando o novo diretor-geral, que a gente espera que seja o Daniel, para falar um pouco sobre a mútua, mais ainda, né, para esclarecer mais ainda. Quando a gente fala em benefício, né, benefício financeiro, né, a mútua acha um papel muito importante nessa questão, auxílio financeiro para você fazer a aquisição de um bem que vai fazer você exerça melhor sua profissão,
né? Como o próprio carro, como uma casa, um computador, um equipamento, Software. uma questão de saúde, né? Eu por exemplo, tive um benefício aprovado para uma cirurgia que eu fiz no joelho, né? Quer dizer, então, e é um empréstimo que nenhum outro empréstimo em qualquer outro banco vai trazer, né? Quer dizer, é uma condição muito especial. E só quem conhece a mútua e que está ali é que dá valor. Então a gente precisa muito comentar e divulgar a mútua. A mútua é um benefício dos profissionais da engenharia que é exclusivo nosso, né? Eu não sei se outro conselho tem uma caixa de assistência com tanto potencial, né? Então isso é uma questão. Mas vamos falar do CAJ, que nós estamos chegando no final do programa, né? No programa da semana passada a gente falou do lançamento do livro, e aqui está o nosso livro impresso, foi entregue recentemente, né? Então nosso livro é um livro que conta um pouco das memórias de 70 anos do CAJ. Esse livro a gente fez um lançamento, né, Paulo? Em dezembro dele na forma digital, né? Então ele já está sendo veiculado da forma digital desde dezembro, né? Mas agora a gente conseguiu, através de um patrocínio também do CREA, né? O CREA é um dos patrocinadores, a Fiesc também é patrocinadora. A gente conseguiu uma primeira edição do livro. Então, 500 cópias foram impressas, é um livro belíssimo, que é um diário, praticamente um diário do CAJ, né? Dos 70 anos, né? Nós estamos, esse ano, em dezembro, completaremos 72 anos, mas esse livro ele conta a história dos 70 anos do CAJ. Espero que lá, quando a gente completar 80, a gente faça um novo livro. Né? Mas é um livro belíssimo, com memórias fotográficas também, e cada associado nosso vai receber um livro gratuitamente, né? E, logicamente, as entidades parceiras também receberão. E a gente está divulgando nossa ideia. É o terceiro livro, né? É bom registrar que é o terceiro livro que o CAJ publica na sua história. Paulo, considerações finais, temos 2 minutos. 1 minuto para você e 1 minuto para o Daniel. Então, eu peço a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo que votem. Nós precisamos, antes de tudo, representatividade. Eu gostaria realmente que vocês votassem em nós, do time Penter. Mas, mais importante é votar. Nós precisamos ter representatividade. Peço a vocês que votem. Dia 3 de novembro. Dia 3 de julho, votem preferencialmente em todos os candidatos do time Penter. Daniel? Bom, Alfredo, de novo, né? Alfredo, Rogério, agradecer o espaço, né? A Engenharia na TV, do CAJ, sempre uma entidade muito atuante, muito parceira, que tem uma representatividade gigantesca na nossa cidade. Muito do que acontece na nossa cidade se deve ao CAJ. E pedir essa confiança, né, do voto no dia 3 de julho para todo o nosso time. O nosso time foi pensado aí em união do estado inteiro e nas diversas categorias profissionais, para que essa diversidade de ideias, várias ideias, várias profissões diferentes, ideias diferentes, a gente consiga criar mais rápido um futuro ainda mais brilhante para o nosso CREA. E falar que essa união é para fortalecer o sistema. Então a gente está com uma união para fortalecer o sistema, e a gente quer sim que venham as cobranças, que venham as ideias, e que, acima de tudo, a gente consiga cada vez mais trazer profissionais para o sistema, participando das entidades de classe, participando do sistema. Quanto mais profissionais participando, mais evolução a gente vai ter. Então peço o voto para todo o nosso time, de cabo a rabo, como falam, né? Conselheiro para presidente do CONFEA, Vinícius Marquesi. Conselheiros federais, Kita Xavier e Paulo Roberto Oliveira. Presidente do CREA, Felipe Penter. Diretor-geral da mútua, eu, Daniel Cândido Signori. Diretora administrativa, Núbia Ferreira da Luz. E diretora financeira, Roberto Mas. Então esse time foi pensado para a gente evoluir mais rápido aí no nosso sistema. União e evolução. Ok. Eu tenho um pedido a fazer a vocês. Se preocuparem um pouco com o plano de saúde Unimed CREA Santa Catarina. É um plano, um dos maiores planos da Unimed aqui de Joinville.
e a gente precisava trocar maiores informações com os mutuários, com o CREA, que é o que assina o contrato com a Unimed. Então, isso já foi enviado uma correspondência para o candidato Penter, né? Perfeito. E a gente espera, com o apoio de vocês, a gente conseguir uma melhor discussão sobre esse plano que nós temos. Isso com certeza vai acontecer. Então, tá bom. O Muito Peter obrigado. recebeu, já comentou conosco que é algo realmente importante para todos. Então, tá bom. Muito obrigado a todos e até a próxima.